Após a abertura dos selos, o silêncio paira sobre o céu por um breve momento. É o silêncio antes da justiça divina. Os anjos se preparam. A história da humanidade está prestes a entrar no seu período mais sombrio, a grande tribulação. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse 8:1. 7 anjos se colocam diante do trono de Deus. Cada um recebe uma trombeta. E outro anjo diante do altar segura um incensário de ouro, com as orações dos santos. Essas orações sobem até Deus, e então o anjo enche o incensário com fogo do altar e o lança sobre a terra. Relâmpagos, vozes e terremotos sacodem o mundo. As 7 trombetas. Cada trombeta anuncia um novo juízo. É o grito de Deus chamando a humanidade ao arrependimento, mas muitos ainda resistem. O primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue, e foram lançados na terra, e foi queimada a 1/3 parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Apocalipse 8:7. As florestas queimam, os mares se tornam sangue, as águas se tornam amargas, e o sol perde o brilho. A natureza, que sempre foi testemunha da bondade do Criador, agora se torna instrumento de juízo. O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. E o nome da estrela era Absinto. Apocalipse 8:10-11. Milhares morrem ao beber das águas amargas. O mundo se torna um lugar de medo e confusão. O abismo se abre. O 5º anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela caída do céu à terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Apocalipse 9:1. O abismo se abre. Uma fumaça densa sobe, escurecendo o sol. E dela saem criaturas terríveis, semelhantes a gafanhotos, mas com poder para atormentar os homens por 5 meses. Seu rei é o anjo do abismo, chamado Apólion, que significa destruidor. Naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9:6. O sofrimento não é apenas físico, é espiritual. O mundo entra em desespero. Mesmo assim, muitos não se arrependem das suas obras. E os restantes dos homens não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Apocalipse 9:20. Os 2 testemunhos. Mas mesmo em meio à dor, Deus ainda envia mensageiros. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Apocalipse 11:3. Elas anunciam o arrependimento e o reino de Deus. Realizam sinais e milagres, mas são odiadas pelo mundo. Até que a besta, que sobe do abismo, as mata. Seus corpos ficam expostos nas ruas de Jerusalém, e o mundo celebra sua morte. Mas, após 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou nelas, e puseram-se de pé, e grande temor caiu sobre os que as viram. Apocalipse 11:11. As testemunhas são elevadas ao céu diante de todos. E naquele momento, há um grande terremoto, e muitos percebem que o poder pertence somente a Deus. A mulher e o dragão. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Apocalipse 12:1. A mulher representa o povo de Deus. Ela dá à luz um filho, Cristo, que está destinado a governar todas as nações. Mas o dragão, Satanás, tenta devorá-lo. Não consegue. Cristo é exaltado ao trono, e o dragão é lançado à terra. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás. Apocalipse 12:9. Cheio de ódio, o inimigo persegue os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. As 2 bestas então surge uma nova figura. A besta que sobe do mar, símbolo de poder e dominação mundial, e foi-lhe dada a boca para proferir grandes coisas e blasfêmias.
e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Apocalipse 13, 5. Ela se levanta com autoridade, enganando as nações. Outra besta surge da terra, com aparência de cordeiro, mas voz de dragão. Ela faz com que todos adorem a primeira besta e recebam uma marca na mão ou na testa. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posta uma marca na mão direita ou na testa. Apocalipse 13, 16. A marca se torna o símbolo de lealdade ao sistema do mal. Mas os fiéis de Cristo recusam-se a recebê-la, mesmo sob perseguição. O Cordeiro e os 144.000. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome dele e o de seu pai. Apocalipse 14, 1. São os selados de Deus, puros, fiéis e inabaláveis diante da tribulação. Eles cantam um novo cântico diante do trono, um cântico que só os redimidos podem entoar. Mesmo em meio ao caos, Deus guarda os que são seus. O anúncio do juízo. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra. Apocalipse 14, 6. O anjo anuncia o juízo de Deus. O tempo da decisão chega. As nações escolheram seus caminhos, e agora a justiça se cumpre. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Apocalipse 14, 7. O vinho da ira de Deus. O anjo lançou a sua foice à terra e vindimou a vinha da terra e lançou no grande lagar da ira de Deus. Apocalipse 14, 19. É o clímax do julgamento. O mundo colhe o que semeou. Os reinos dos homens caem diante do reino de Cristo. Mas mesmo no juízo, há esperança, pois Deus continua chamando corações para se voltarem a Ele. A grande tribulação não é apenas um relato de destruição. É um chamado à escolha. Um convite para reconhecer que sem Deus, o homem se perde. Mas com Ele, há salvação, mesmo no meio do caos. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Apocalipse 22, 14. O Cordeiro ainda reina, e ele voltará. Se esta mensagem tocou o seu coração, não ignore o chamado de Deus. Compartilhe este vídeo, curta e se inscreva no canal Histórias da Fé, para acompanhar a parte 4, o retorno de Cristo, a vitória final do Cordeiro. A história ainda não acabou, mas uma coisa é certa: o Rei está voltando.